amores, tudo bom? Hoje eu provei o Caracterizada de Cientista para a gente fazer várias experiências, porque vamos aprender sobre as misturas. E vocês aí de casa também podem realizar junto com a prova, certo? Então os materiais vão estar disponibilizados aqui durante o vídeo, a explicação e a prova vai dizendo o que você vai precisar, certo? Pode pedir ajuda ao papai, à mamãe e fazer junto, não tem problema. Outra coisa, se vocês quiserem tirar uma foto, postar, fiquem à vontade, tá bom? Então, porque será muito bom vocês compartilhar a experiência de vocês também para os coleguinhas, tá bom? Então, vamos para a aula de hoje. Hoje, vamos falar sobre as misturas. E para iniciar a aula, vamos entender um pouquinho sobre a água. A água é uma mistura, certo? A água pura, aqui a água não tem nada, mas ela tem mistura. Tem o quê? Tem cálcio, tem sais minerais, não dá pra ver, mas tem, certo? Aí aqui nós temos a água boa para beber, para consumo, né? A água potável. Quando a água ela já vai ter uma coloração diferente, um cheiro diferente, pode esquecer que essa água não está adequada para o consumo, ela está imprópria. A água boa para beber é aquela água incolor, não tem cor, inodora, não tem cheiro, e insípida, ou seja, não tem sabor, certo? Então, se pode ser um cheiro bom, não pode, tá? Não é água potável para beber, né? Então ela não tem gosto, não tem cheiro, não tem cor. Agora, essas águas que vocês acabaram de ver aqui, ó, essas duas últimas, elas estão impróprias para consumo. Elas estão com cor e possivelmente elas vão estar com cheiro, né? Gente, até a água da chuva, vem com impurezas por conta da nossa atmosfera, né? Que tem gases, né? Gases devido à poluição. E aí a água, ela tem essa capacidade de se misturar com facilidade a outras substâncias, né? Seja no ar, seja substâncias sólidas, gasosas ou até mesmo líquida, certo? E aí é por isso que ela é conhecida como solvente universal. O que é ser solvente universal? É a capacidade que a água tem de dissolver substâncias, certo? E aí vocês devem perguntar, o que é substância, Pro? No caso, ó, substância pode ser qualquer um desses aqui, ó. E a gente conhece também como soluto. Soluto é uma substância que pode ser dissolvida em um solvente, certo? Bom, como a gente acabou de ver, o solvente universal é a água, certo? Bom, e depois temos aí a solução. Solução é uma mistura homogênea de substâncias que podem ter componentes sólidos, líquidos ou gasosos. Por exemplo, quando eu misturo esses dois solutos, o líquido com o sólido, a água e o açúcar, nós vamos ter o quê? Uma solução. Quando eu misturo líquido e líquido, no caso água e álcool, quando eu misturo, nós temos uma solução, certo? E aqui, vamos para o exemplo. Soluto aqui é o sal. Solvente é a água. Solução é a mistura que se deu do sal com a água. Agora, vamos para o experimento junto com a Pro. Então, a Pro vai se preparar aqui, colocar o óculos aqui de proteção e vamos fazer a experiência junto com a Pro, tá certo? Então, meus amores, a primeira experiência que vamos fazer é sobre o soluto, né? Sobre a solução, aliás. E para obter uma solução, nós precisamos do solvente universal, que é a água, mais um soluto. O soluto ele pode ser qualquer coisa que se dissolva, né? No caso, temos o sal, o açúcar, o café. E o nosso soluto da experiência será o sal, certo? A Pró vai colocar aqui a água. Vamos precisar de um copinho também.
e vou colocar um pouco, uma colherzinha de sal, que vai ser o nosso soluto. Misturei, eu tenho uma solução, certo? Então, solução é isso aqui. É quando eu pego o soluto mais o solvente, soluto, no caso sal, mais o solvente universal, que vai dar a solução, certo? Aprenderam direitinho? Pronto, meus amores, com a experiência de agora, nós aprendemos sobre o que é solução, né? Que é uma mistura. Mistura, pronto, o que é mistura? Vamos aprender agora. Mistura é um conjunto com diferentes tipos de substâncias. Eu tenho, por exemplo, a água e o açúcar, duas substâncias que quando eu junto eu tenho uma mistura. A água e o sal, quando eu junto eu tenho uma mistura. Muitas vezes vocês estão em casa, aí tá a roupa lá bagunçada, né? Está tudo misturado, não é? Então mistura vem dessa ideia de misturar. Só que a mistura que nós vamos falar aqui é sobre ciência, né? Bom, então existe os dois tipos de mistura, gente. A homogênea e a mistura heterogênea. A mistura homogênea, a gente não consegue diferenciar se tem os componentes que estavam ali, certo? Ela fica tão misturada, que não conseguimos diferenciar o que é que tem ali. Já na heterogênea, a gente consegue diferenciar, a gente consegue ver as duas fases. No caso aqui, a água e o óleo. É uma mistura, só que ela é heterogênea. A gente pode até colocar junto, mas elas não vão se misturar, porque são heterogêneas, certo? Bom, então vamos para mais um experimento. Pronto, meus amores. Na aula de mistura, né, a gente vai diferenciar o que é uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Vamos primeiro fazer a mistura homogênea, né? É uma só. Colocar aqui a Pro colocou nesse potinho. Nesse copo a gente colocou aquele suco de pacote que vocês já conhecem. E vamos precisar do nosso solvente universal, que é a água. Pronto. Dá uma mexidinha, um pouquinho. Aqui tem uma única fase, né? Não conseguimos diferenciar o que é que tem, né? Porque se misturou totalmente, né? Então é uma mistura homogênea, virou uma só, ok? Agora na heterogênea, para pegar um pouquinho de água e o óleo, certo? Vou colocar aqui para vocês poderem... Vocês estão observando que a água e o óleo, eles não se misturaram. Nós temos aqui duas fases de uma mistura heterogênea, certo? Água e óleo não se misturam. Então, vamos lá? Heterogênea e homogênea, ok? Meus amores, fizeram? Eu gostaria que vocês fizessem, para vocês também aprenderem na prática, tá bom? Então, aprendemos sobre solução, sobre misturas e agora vamos aprender sobre combinação. Combinação já é um processo diferente. Enquanto a mistura ela não vai modificar as características, só vai modificar as características físicas, a combinação vai modificar quimicamente. Como assim? Vai haver uma reação química. Vai fazer com que, no caso, uma outra substância vai reagir e vai gerar uma outra substância. Então, vamos esclarecer. Quando juntamos duas ou mais substâncias e suas características e propriedades são alteradas, estamos diante de uma combinação e de um fenômeno químico. Ou seja, eu vou juntar duas substâncias e vai formar uma nova substância. E aí eu não tenho mais como separar por meio de processo físico. Como, por exemplo, o sal
sal de cozinha que a gente usa para temperar a comida, para dar um sabor. Ele é nada mais do que tirado do mar, certo? Mas como é que esse processo acontece? Por meio da evaporação. Vocês vão ver daqui a pouquinho, a prova vai fornecer um linkzinho sobre as salinas, sobre o meio, como se faz o sal e tudo mais, como é que se obtém o sal. E aí, esse processo, a gente consegue separar a água do mar do sal, certo? Agora, quando acontece uma combinação, quando acontece uma reação química, não tem como eu separar mais, já era, já transformou, certo? Como, por exemplo, eu tenho enxofre mais ferro, vai juntar, no livrinho de vocês tem esse exemplo, tá? Vai dar um sulfato de ferro. O sulfato de ferro foi a combinação que gerou da junção desses dois. Bicarbonato de sódio já é uma substância, né? Que aqui é o carbonato de carbono, sódio que é o de sal. Mais vinagre. Vinagre já tem outras substâncias, né? Então eu vou juntar essas duas substâncias e vou ter uma combinação que vai gerar gás carbônico. E aí, para a gente comprovar de verdade essa experiência aqui, eu convido vocês para fazer essa experiência aí na casa de vocês também. Vamos lá? Meus amores, para colocar em prática a aula sobre combinação, vocês vão precisar de bicarbonato de sódio, certo? Um copo vazio mesmo, que a gente vai precisar para fazer a experiência, e um pouquinho de vinagre, certo? Vamos lá. Então a gente vai colocar uma colher pequena mesmo de bicarbonato, certo? E agora eu vou acrescentar o vinagre. E agora vocês vão ver uma reação química. Vou aproximar para vocês escutarem até o barulhinho, certo? Opa, olha essa experiência. Nós tivemos aqui uma reação química do bicarbonato, ele liberou o quê? Gás carbônico. Então, nós tivemos aqui uma combinação, certo? Então, faça a experiência, tá bom? Nossa, que legal, gente, a experiência, né? Vocês viram o que aconteceu, como foi bom? Gente, então, a prova vai dar a explicação o que houve aí com o bicarbonato de sódio junto com o vinagre. Em contato com o bicarbonato de sódio, o vinagre reagiu, ou seja, houve uma reação química, produzindo gás carbônico, fazendo com que os materiais misturados borbulhassem, né? Então foi isso que aconteceu, houve uma reação química, houve uma combinação de duas substâncias que alterou as propriedades, certo? Bom, meus amores, vamos falar agora um pouquinho sobre o cloreto de sódio, que é nada mais, nada menos do que o sal. A gente falou um pouquinho, foi antes? Vamos falar um pouquinho mais. O sal de cozinha, ele também é conhecido como cloreto de sódio. Entre outras funções, ele é usado para dar o quê? Para dar o sabor aos alimentos, né? Tem muitas pessoas que gostam de que não podem comer muito sal, porque já pode criar uma hipertensão, pressão alta, né? E também tem outros que não podem comer de menos, porque a gente precisa também do sal, certo? Nem tanto, nem tão pouco. Eu tenho que ingerir sal em quantidades, né, com cuidado, porque isso daí pode prejudicar a minha saúde. Por exemplo, o sal ele enriquece o nosso organismo com iodo, que é adicionado em seu processamento. Na hora de processar o sal é colocado o iodo, né? E aí ele previne doença. Esse iodo vai prevenir doenças como bócio, certo? Vocês podem pesquisar também aí. Bócio. O que é o bócio? O que é um bócio? É uma doença. E aí as pessoas alteram, tem a ver com a tireoide e tudo mais. Essa partezinha aqui, ela fica bem alterada, certo? Então, é uma doença causada pela falta desse iodo, que tem no sal. Deve ser consumido com bastante cuidado, nem de mais nem de menos, né?
evitando excesso, pois está associado a problemas de hipertensão e circulação. Então, tem pessoas que já não podem comer tanto sal. Então, tudo na nossa vida a gente tem que consumir, né? E fazer com moderação, né? Nem muito, nem pouco. Mas de uma maneira moderada, porque a falta dele pode ter o quê? Criar o bócio e o excesso dele pode ter a hipertensão, problema de circulação e tudo mais, certo? E aqui a gente vai ver as etapas da retirada do sal. Como a Pro explicou, o sal, a gente pode separar o sal da água. A água do mar, ela é bombeada para reservatórios, ó, chamados de salinas, né? Para que evapore pela ação do calor do sol. Quando o sol fica ali, aquecer aquela água vai evaporar, ela vai subir, certo? E o que fica ali nas salinas vai ser o sal. Ao evaporar, a água é possível retirar o sal que fica depositado lá no fundo dos reservatórios. Esse sal é recolhido e é processado para que possa ir para o comércio e assim ser consumido até chegar nas nossas casas. Então, vocês viram aí as etapas, mas a Pro vai deixar para vocês aí um link explicando como é que acontece tudo isso até chegar nas nossas casas, sobre a questão da separação do sal, tá certo? Então, meus amores, fiquem com Deus e realizem as experiências, tá bom? Beijos!